Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Hoje a gente vai meditar sobre uma frase que Deus repete tantas e tantas vezes na história da salvação e o que ela quer dizer pra gente, sabe? Vamos falar sobre aquela confiança inabalável que somos chamados a ter nele. Vamos começar com o convite à confiança. Sabe, toda a história do nosso resgate, ela começa com um convite. Um convite bem simples, pra gente não ter medo, pra abrir o coração e simplesmente confiar. É como se fosse a primeira palavra que Deus nos fala quando Ele se aproxima de nós. E olha só que interessante isso aqui. A gente vê essa mensagem se repetindo. Primeiro para Maria, não temas, Maria. Depois para o José, José, filho de Davi, não temas. E aí para os pastores, não tenhas medo. Percebe? A mensagem é sempre a mesma. É como se esse não temer fosse o jeito de Deus se apresentar, sabe? É a assinatura dele desde o comecinho de tudo. Isso nos leva a pensar na tempestade e na fé. Agora, vamos mergulhar numa cena que, nossa, ela ilustra isso de uma forma muito poderosa. Uma cena que talvez a gente conheça bem demais nas nossas próprias vidas, né? A tempestade lá no Mar da Galileia. Vamos tentar imaginar essa cena. Uma tempestade muito, mas muito violenta se levantou e as ondas já cobriam a barca. E Jesus? Jesus dormia. Pensa só, depois de um dia inteiro pregando, ensinando, ele estava exausto. E essa tempestade, olha, não era uma chuvinha qualquer não. Os apóstolos, eles eram pescadores, gente do mar, conheciam aquele lugar como a palma da mão. Então se eles ficaram com medo, é porque a coisa era séria de verdade. O perigo era real. E o que eles fizeram? Bom, a reação deles foi a mais humana possível, né? Primeiro tentaram lutar com as próprias forças. Usaram toda a habilidade, toda a força que tinham, remando, tirando água do barco, mas não adiantava. Aí, com o perigo batendo na porta, o medo tomou conta. E só então, sabe, como último recurso, eles foram acordar Jesus. E o grito deles é um grito de puro desespero. É o grito de quem não tem mais para onde correr. Senhor, salva-nos, que perecemos. Dá para sentir angústia nessas palavras, não dá? E a resposta de Jesus, depois que ele acalma o mar, não é uma bronca, não é uma crítica dura, é uma pergunta. Uma pergunta calma, serena, que viaja no tempo e chega até a gente hoje. Por que temeis, homens de pouca fé? É um convite, na verdade. Um convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos e se perguntar, onde é que eu estou colocando a minha segurança, afinal? E aqui está o coração de tudo. Estar perto de Jesus, mesmo que pareça que ele dorme, é estar seguro. A nossa segurança não vem da ausência de tempestades. A vida vai ter tempestades. A segurança vem da presença dele no nosso barco. Mesmo que, às vezes, pareça que ele está dormindo, que ele está em silêncio no meio do nosso sofrimento, estar com ele é estar seguro. Ele simplesmente não falha com os seus amigos. E essa certeza nos leva a um outro ponto, o cuidado de Deus Pai. Essa segurança que a gente sente nos faz entender mais a fundo o cuidado de Deus. Ele é Pai. E como Pai, mesmo que às vezes a gente não entenda os seus caminhos, Ele nunca chega tarde para socorrer um filho. A providência dele é simplesmente perfeita. Olha, São Paulo resumiu isso de um jeito impressionante. Ele dizia, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Pensa na força dessa frase. Ele estava vivendo num tempo super difícil para os cristãos e mesmo assim tinha essa confiança. Se Deus está do nosso lado, o que pode nos derrubar de verdade? E ele continua essa reflexão, sabe? Ele pergunta, o que pode nos separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E a resposta dele é nossa, é de arrepiar. Ele diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Ou seja, a resposta é absolutamente nada. Nada pode nos separar desse amor. O próprio Jesus usa uma imagem tão simples e tão bonita para falar desse cuidado. Ele fala dos pássaros. Ele diz que nenhum deles é esquecido por Deus. E depois ele olha pra gente e diz, vós valeis mais do que muitos pássaros. Pensa na ternura disso. O nosso valor aos olhos de Deus é infinito. Ele não se esquece de nós. Mas de onde vem toda essa confiança? Qual é a base, o fundamento de tudo isso? O fundamento é que somos filhos de Deus. É isso que nos permite viver sem medo, mesmo com as tempestades da vida. A resposta, a verdade mais profunda e transformadora da nossa fé é essa. Nós somos filhos de Deus. E o que significa isso? Essa filiação divina? Olha, não é só um jeito bonito de falar, não é uma metáfora. É uma realidade.
pela graça, nós somos transformados em filhos de Deus de verdade. Isso muda quem a gente é, lá no fundo do nosso ser. É uma mudança real, profunda. É por isso que São Pedro pode nos dizer: lançai sobre ele as vossas preocupações, pois ele tem cuidado de vós. É um convite tão prático, tão libertador. Se a gente é filho, a gente pode sim entregar tudo para ele. Não por sermos irresponsáveis, de forma alguma, mas porque a gente confia. Confiamos que ele, como o melhor dos pais, está cuidando de tudo. E quando a gente vive com essa consciência, com essa certeza de que somos filhos, algo acontece na nossa alma. Nasce um fruto, a serenidade dos filhos. Uma serenidade, uma paz, que é tão profunda que o mundo não consegue entender, não consegue dar e, o mais importante, não consegue tirar. Mas veja bem, essa serenidade não é ignorar a realidade, não é ser ingênuo, não é fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, é olhar para a realidade, por mais difícil que ela seja, mas com um olhar diferente, com um otimismo que não vem da gente, vem do alto, com a certeza de que Deus está no controle e que Ele faz tudo contribuir para o nosso bem. Então, vamos guardar isso no coração. Em Deus, nós somos o permanente. Nesse mundo onde tudo passa, onde tudo parece tão frágil, tão instável, a nossa identidade de filhos de Deus é a única coisa que não muda, que não se abala. É a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em Deus, nós somos o permanente. Que a gente possa descansar de verdade nessa certeza. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.